eu sou Paula Leal e comigo estão Adalberto Piotto, Ana Paula Henkel, André Marcília e Augusto Nunes para comentar as principais notícias do dia. E vamos aos destaques de hoje. A Lava Jato ela mirava apenas esquemas de corrupção do colarinho branco. Esse caso Master envolve muito mais, envolve modus operandi mafioso, envolve armas, envolve sabe-se lá mais o que. Acredita que se houver esse afastamento, né, desse cargo de confiança aqui no Senado, que seria praticamente assinar um atestado de culpa. Então, nesse momento, o PT avalia até mesmo diante das próximas pesquisas, qual vai ser o impacto político após essas revelações e essa busca e apreensão mirando pessoas importantes políticos do PT nessa investigação, ramificação que segue ali na Bahia, no caso do Banco Master. A coisa está tão escancarada que negar não vai dar certo. Só que ele acha que é normal pedir para um empresário que teve relações com os governos da Bahia do PT, o partido dele, aliás, cujo sócio desse Augusto Lima foi recebido pelo presidente Lula durante o mandato do Lula, obviamente, mas também do Jacques Wagner como senador da República e líder do governo, líder do PT no Senado, em que o Lula dá um conselho para o Vorcari e diz, não vende para o BTG o banco, porque, olha, o novo presidente do Banco Central, que ele, Lula, tinha nomeado, já vai assumir. O Jacques Wagner está achando que todo mundo vai achar que isso é a coisa mais normal do mundo. Não, claro que não é normal. Diante do maior escândalo financeiro da história desse país, que está se revelando o maior escândalo de corrupção desse país, como é do caso do Banco Master, nada disso é normal. Não tem a menor possibilidade de ser normal. Esse tom afável, mais calmo do Jacques Wagner é o que não pode mais negar. Ele não pode negar, ele conta a história. Mas não quer dizer que isso seja normal. Isso a normalidade que ele pretende, ou a calma que ele coloca no discurso dele, não traz normalidade nenhuma ao caso. E o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, negou ontem, em entrevista à Band News TV, ter recebido um apartamento avaliado em quase 3 milhões de reais em Salvador, em troca de atuar em favor dos interesses do Banco Master no Senado. O caso ganhou repercussão depois de Jacques Wagner ter sido alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal durante a 9ª fase da Operação Compliance Zero. Sobre o apartamento, na verdade é um apartamento que está em construção aqui no Horto. Eu tinha interesse de dar um apartamento, ou de ajudar minha filha a comprar um apartamento desse. Como o Guga, o Augusto Lima, é um investidor, eu disse a ele, você pode comprar, depois eu vou recomprar, porque o apartamento está em construção, não está pronto. E eu teria que vender o apartamento de minha filha para poder complementar e pagar o apartamento ou ela financiar. Então não tem nenhuma transferência de patrimônio para mim, eu não tenho, vou repetir, nenhum negócio com o Master ou com o Crédito Sexta. Nós privatizamos a rede de supermercado Sexta do Povo e essa rede levou junto o cartão. De acordo com o senador, a relação com Daniel Vorcari é praticamente zero. Minha relação com o Daniel Vorcari é praticamente zero. Eu nunca tive maiores entendimentos com o Daniel. O entendimento foi na venda do Crédito Sexta, o Augusto Lima comprou o Crédito Sexta, na verdade a rede de supermercado, junto com o fundo espanhol. Depois ele procurou um banco para poder ter fluxo de caixa e fazer os empréstimos. Aí que entra o Banco Máxima na época e depois o Banco Master. Eu tive com o Daniel apenas 2 vezes. Uma vez quando ele veio se apresentar por estava entrando de sócio do Augusto Lima na questão do Crédito Sexta. E a segunda vez quando o Augusto Lima me pediu uma indicação para... ele queria melhorar o nível do banco, ele queria uma indicação para a área jurídica do banco. Ele já tinha contratado Gustavo Loyola no Conselho de Administração para a parte econômica e ele queria alguém na área jurídica. O ministro Lewandowski tinha acabado de se aposentar do Supremo por conta dos 75 anos. Eu digo, olha, eu acho que não tem pessoa melhor. Foi a segunda vez que eu vi quando eu fui apresentar o ministro Lewandowski para eles. Só essas 2 vezes, não tem nenhuma relação. Jacques Wagner tentou explicar a relação com Augusto Lima e também comentou as mensagens interceptadas pela Polícia Federal, nas quais são mencionados os termos da venda do Banco Master ao BRB.
O governo foi contra, eu como líder do governo encaminhei contra essa emenda de ampliação do fundo garantidor. As palavras do Augusto Lima, que eu sinceramente não me lembro, mas que foram relatadas por alguém, a Polícia Federal, que abriu o telefone dele, na minha opinião, o que ele quis dizer é que eu conheço a história dele, conheço. Ele era vendedor de consignado, era uma pessoa que trabalhava e que resolveu adquirir a rede de supermercado estatal Cesta do Povo, que era um trambolho que eu recebi dos governos anteriores, que a gente privatizou e foi junto o cartão. Então, quando ele diz, você conhece a minha história, é invocando uma história de uma pessoa trabalhadora que cresceu pelo seu trabalho. Jacques Wagner diz ter relação institucional com Ciro Nogueira, também alvo da Polícia Federal. A relação institucional, eu me relaciono com todos os senadores, de Flávio Bolsonaro aos do PT, porque eu fui 4 anos oposição ao governo Bolsonaro e era senador da República. Meu estilo, toda a Bahia conhece, todo o Brasil conhece, é um estilo de conciliador. Então eu converso com todo mundo, até porque nós não tínhamos maioria, depois que eu virei líder do governo, para aprovar as matérias do interesse do governo do presidente Lula. Então converso com o Ciro Nogueira, converso com o Flávio Bolsonaro, converso com o Rogério Marinho e converso com os senadores da base. Piotr, a gente começa com você. Ontem nós repercutimos alguns trechos aí dessa entrevista do Jacques Wagner, alvo de operação ontem da 9ª fase da Compliance Zero. Ele disse que o Lula ligou para ele prestando solidariedade, falou a questão do cargo ali, que ele acha pouco provável que o Lula vai pedir para ele sair. Essa é uma outra questão, se ele vai ficar ou não ainda na liderança do Senado. Agora, chama a atenção ele admitir ali que o Augusto Lima seria o intermediário na venda, na compra desse apartamento em Salvador. Ele pediu para o Augusto Lima comprar um apartamento de 2,5 milhões e depois ele disse que ele recompraria do empresário. A gente tem um senador, líder do governo no Senado, admitindo que pediu para o empresário pagar um apartamento no valor de 2,5 milhões. A gente tem imagens do empreendimento em Salvador, um empreendimento de alto padrão, Piotr, no valor de 2,5 milhões a unidade. Por que o Jacques Wagner não comprou ele próprio? Não entendi, ué. Ele compra para depois você comprar, pede para o... E quanto custa isso? Não o preço do apartamento, esse é público. Nós estamos falando o que o Augusto Lima pediria a ele em troca. Porque é um favor, né? Ah, comprou como investidor, mas vai empatar um capital desse em nome do interesse do Jacques Wagner. Ah, quem que empata um capital? Empatar capital deixa o capital parado, né? Um investidor, ele tem, obviamente, outros milhões de possibilidades para investir o dinheiro dele. Por que ele faria isso? É o tipo de favor, vamos lá, o Jacques Wagner está usando a famosa estratégia de não vou negar o que eu já não consigo mais negar. Vou tentar encontrar uma resposta para dizer, olha, não é tão grave assim, o que eu fiz foi isso. Porque não tem mais como negar. Aliás, nunca teve como negar que o Master nasceu no colo do PT da Bahia, onde ficou o Jacques Wagner durante 8 anos, o Rui Costa mais 8 anos, e agora o PT continua na Bahia. E o Jacques Wagner, como eu mencionava ontem, não é alguém, não é um qualquer nessa história. O Jacques Wagner não é alguém próximo do Lula. O Jacques Wagner é alguém do círculo extremamente íntimo do Lula. Ele não somente é um senador e líder do governo, líder do PT no Congresso Nacional, como ele é também no Senado da República, como ele é alguém que, sim, passa recado para o Lula e leva recado para o Lula. Da base, como ele mesmo assume, porque ele também não vai negar esse tipo de coisa. A coisa está tão escancarada que negar não vai dar certo. Só que ele acha que é normal pedir para um empresário que teve relações com os governos da Bahia, do PT, o partido dele, aliás, cujo sócio desse Augusto Lima foi recebido pelo presidente Lula durante o mandato do Lula, obviamente, mas também do Jacques Wagner como senador da República e líder do governo, líder do PT no Senado, em que o Lula dá um conselho para o Vorcar e diz, não vende para o BTG o banco, porque, olha, o novo presidente do Banco Central, que ele, Lula, tinha nomeado, já vai assumir. O Jacques Wagner está achando que todo mundo vai achar que isso é a coisa mais normal do mundo. Não, claro que não é normal. Então ele usa aquela estratégia com essa calma. O Jacques Wagner sempre foi esse sujeito, tá? Ele é calmo, ele é tranquilo. De fato, ele é o sujeito, ele era o petista que era chamado nas rodas de empresários quando o PT era oposição.
ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele era o sujeito chamado para bater um papo, porque ele tem esse jeitão assim, mais de negociador, ele não é exatamente dos mais panfletários, assim. Agora, tudo bem, é o estilo dele, ninguém está reclamando do estilo dele. A questão é, você vai lá e pede para o empresário empatar 2,5 milhões, 3 milhões de reais, compra um apartamento e depois eu recompro de você. Tá, e vai sair pelo mesmo preço? Ninguém sabe. Mais que isso, vai ficar com esse dinheiro parado com que interesse? E o que o Augusto Lima, ou Guga Lima, como os petistas chamam, de uma forma mais íntima, claro, porque eles eram bem mais íntimos, vai pedir o que em troca? Diante do maior escândalo financeiro da história desse país, que está se revelando o maior escândalo de corrupção desse país, como é do caso do Banco Master, nada disso é normal. Não tem a menor possibilidade de ser normal. Esse tom afável, mais calmo do Jacques Wagner é o que não pode mais negar. Ele não pode negar, ele conta a história. Mas não quer dizer que isso seja normal. Isso não, a normalidade que ele pretende, ou a calma que ele coloca no discurso dele, não traz normalidade nenhuma ao caso. Alexandre, quero ouvi-lo também, porque segundo as investigações da Polícia Federal, o Jacques Wagner teria recebido vários mimos do Guga Lima, caronas em jatinhos, ingressos para shows internacionais em camarote, esse apartamento no valor de 2,5 milhões de reais. Aí ele veio a público também explicar os 55 mil dólares em espécie no apartamento, que ele disse que era para missões internacionais. Eu quero ouvi-lo também a respeito. Eram 33 mil euros e 55 mil dólares em espécie que foram encontrados no apartamento do senador Jacques Wagner. Alexandre, como é que vai ficar a situação? Ele fica ou não fica na liderança do governo no Senado? Porque o caso chegou definitivamente na Bahia. Nenhuma surpresa, já falamos muito a respeito, mas agora aterrissou de vez. Foi lá o nascedouro, né? Foi lá que... em acordo, em ação, em sociedade, em cumplicidade, em amizade com o governo da Bahia, Jacques Wagner, né? Depois Rui Costa, é que o Master pôde crescer com Credit Cesta, né? E me falaram hoje que esse dinheiro estava no cofre do hotel em que ele fica, né? E parece que até mais do que isso. Mas, olha só, eu vivi um outro escândalo imenso, né? Privilégios da idade, nos anos 60. Muitos de vocês devem ter ouvido falar no Peter Kellerman. Chegou da Hungria, jovem, era médico, e para obter permanência no Brasil, disse: eu sou médico. Não, a gente não está precisando de médico, a gente está precisando de agrônomo. O senhor põe aí agrônomo, vai receber a residência. Ele pôs agrônomo. Ele está contando isso num livro que foi best-seller, Brasil para Principiantes, em que ele mostra que o brasileiro é muito ingênuo, cordato, né? E que é fácil de enganar a lei, enganar as pessoas, seduzir as pessoas. Por que eu estou falando isso? Meu Deus, parece que o Vorkar ou alguém leu o livro dele e está fazendo igualzinho, mais de meio século depois. Quer ver uma coisa? Peter Kellerman de um lado, Vorkaro do outro. Supermercado Rede Nacional Fartura. Supermercado Cesta do Povo na Bahia. Carnê Fartura. Credit Cesta na Bahia. Banco Itabira, que teve que ser liquidado pelo Banco Central. Banco Master. Não aparecia o nome do Peter Kellerman no banco como proprietário. No Master aparece o Gilberto Lima, né? Os carnês do Carnê Fartura, que enganou milhares e milhares de brasileiros, né? Na época, um dinheirão que foi envolvido, né? Só podiam ser negociados no Banco Itabira, né? As pessoas, os funcionários públicos envolvidos, né? Enganados nisso, o Credit Cesta tinha exclusividade, né? O Master. Juros, prometia o Peter Kellerman 5% ao mês. Master, 150% do CDI. E no final de tudo, a justiça o condenou a 4 aninhos e 8 meses e uma multa de 28 cruzeiros novos, lá nos anos 60. E aqui a gente está vendo que
pelo menos no Supremo, há um certo movimento para senta que o leão é manso, né? Então, parece cópia. Ou esse país não conhece a sua história, nem a história recente dos anos 60, e permite que aconteça tudo de novo, né? É o Peter Kellerman, Daniel Vorcaro, Banco Itabira, Banco Master, tudo de novo. E a gente está vendo partido político envolvido. O Peter Kellerman, ainda que todo mundo soubesse que ele estava enganando todo mundo, ele fazia favores para todo mundo, ajudava todo mundo, né? E aí as pessoas importantes estavam quase a serviço dele, submissas às ordens do seu Peter Kellerman. Brasil, para principiantes. Ainda bem que temos o Alexandre na bancada para não deixar a história morrer. Muito obrigada, Alexandre, por essa aula de história para a gente revisitar esses momentos. Deixa eu aproveitar, quero ouvir o Cauti, Piotr, a respeito até do apartamento aqui no chat, lembraram, né? Poxa, mas será que pediu para o Guga Lima comprar um apartamento na planta? Porque na planta é mais barato. Depois que ele está pronto, ele valoriza. Então, se é 2,5 milhões na planta, quanto é quando ele está pronto, depois de 2, 3 anos? Como é que vai fazer? Quem vai pagar esse ágio aí? Essa valorização do imóvel, hein, Piotr? Não, mas de novo, o ponto é, por que que você pede para o investidor? Que investidor faria esse favor para qualquer outra pessoa apenas pensando como investidor? Porque essa é a alegação do Jacques Wagner. Não, ele comprou como investidor. Não, mas comprou como investidor já esperando para te entregar o apartamento. Agora, você vai colocar... O sujeito é do mercado financeiro. Se tem uma coisa que o mercado financeiro não aplica, é imóvel. É isso. Pergunta para qualquer sujeito aqui na Faria Lima. Fala para ele que você vai aplicar em imóvel, eles têm umas 5. Pergunta, isso é dinheiro parado. Tijolo. Tijolo não é investimento. O sujeito faz um favor desse para um senador da República que tem acesso privilegiadíssimo ao gabinete do presidente da República, amigo de mais de 50 anos. Tá querendo enganar. É o seguinte, tudo bem, nós estamos vendo um escândalo, só não chama os brasileiros de idiota, aí também não vale, né? Esse tipo de coisa não vale, né? Não zomba da inteligência dos brasileiros. Explica o que aconteceu de fato. Aliás, vai ter que explicar para o André Mendonça, se bem que o Lula está pedindo todos os delegados federais de volta, né? Que coisa interessante. Vamos tratar né? Vamos falar disso daqui a pouco. Já. Né? Diga lá, Cauto, só para a gente refrescar a memória da nossa audiência, quem é Gustavo Lima? Gustavo Lima é o cantor, olha só. Eu confundi, que estão chamando de Guga. Augusto Lima, perdão. Também já confundi. Augusto Lima não é investidor. Investidor é um elogio para quem foi sempre o operador do PT lá na Bahia, porque o escândalo do Master iniciou lá na Bahia. A semente baiana do Banco Master começou lá com o Credit Sexta, para o nosso público entender. O que é isso? É basicamente um consignado que é público, que foi criado na Bahia com os funcionários estaduais da Bahia. E por muito tempo, aliás, basicamente durante toda a história do Banco Master, foi a única operação real e realmente sólida e que dava algum tipo de lucro de todo o esquema do Banco Master. Não por acaso, quando o negócio começou a desmoronar, o próprio Augusto Lima tirou o Credit Sexta do Master e botou ele num banco próprio chamado Banco Pleno, que também foi liquidado pelo Banco Central. Então o Credit Sexta era a galinha nos ovos de ouro do Banco Master e começou aonde? Na Bahia. E o Credit Sexta, Paula, só para o nosso público também relembrar, foi privatizado durante a gestão de Jacques Wagner e depois de Rui Costa. Demorou um pouco, foi um negócio longo porque por 3 vezes eles tentaram colocar o Credit Sexta junto com a Cebal, que é esta empresa quase soviética, né? Era uma empresa de supermercados públicos que vendia produto abaixo do preço de mercado, ou seja, estava quebrada. Tentaram privatizar, ninguém quis comprar por 3 vezes. Um belo dia chega um cara chamado Augusto Lima que disse: não, vamos mudar o edital para fazer de outro jeito. Conseguiram privatizar a Cebal e o Credit Sexta. Adivinha só quem comprou? O próprio Augusto Lima, que por surpresa de 0 pessoas decidiu doar um apartamento de 2,5 milhões de reais para quem? O ex-governador da Bahia, que foi alguém que começou o processo de privatização, que depois terminou, se não me engano, na gestão seguinte, também no PT, de Rui Costa. Agora, venha me dizer que isso foi por amizade? Para a filha, francamente, assim, tudo bem que no Brasil estamos já numa situação de delírios conclamados, especialmente vindos de Brasília, mas achar que todo brasileiro é otário é um pouco demais, né? Paula, uma frase, né? Meus
parceiros aqui já falaram tudo. É curioso, quando a gente assiste a esses vídeos, para quem não conhece o Daniel Vorcaro, só encontrei 2 vezes, ele sabe bastante, né? Boa, Ana. Vamos seguir nesse assunto do escândalo do Master, porque a gente já tratou desse assunto em outras ocasiões, mas claro que toda semana tem novidade aí dessa novela que a gente está acompanhando bem de perto. A Polícia Federal descobriu que o ex-banqueiro utilizava o bloco de notas do celular para tratar de alguns assuntos sensíveis. Agora, novos arquivos que foram apagados conseguiram ser recuperados pelos investigadores da Polícia Federal. E numa das anotações, Vorcaro afirma ter recebido informações confidenciais de pessoas ligadas ao Banco Central sobre o avanço de investigações envolvendo o Master. O texto também cita nomes que, segundo a Polícia Federal, podem ser referências ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e também ao procurador-geral da República, Paulo Gonet. Num outro trecho recuperado pela perícia, o ex-banqueiro afirma que era preciso bloquear essas sacanagens para evitar medidas que pudessem prejudicar o Master. Segundo a investigação, as anotações foram apagadas poucos minutos depois de serem escritas e só foram recuperadas durante a extração dos dados do aparelho. Alexandre, eu quero ouvi-lo, mas eu queria colocar na tela, mais uma vez, essa mensagem, porque o Vorcaro tinha um modo aí de agir, né? Esse modus operandi de utilizar o bloco de notas do celular para algumas mensagens ali mais delicadas, inclusive com aquele modo de visualização única que a mensagem se autodestrói depois de lida pelo destinatário. Aí, essa é uma mensagem, veja bem, do dia 30 de outubro de 2025. Ele foi preso no dia 17 de novembro de 2025, só para a gente entender a cronologia. Vamos lá o que ele escreve no bloco de notas, sabe-se lá para quem. Imagino que a Polícia Federal tenha os seus suspeitos ou suspeito como destinatário. Mas vamos lá. Boa, vou mudar minha ida a Abu Dhabi para conseguir te ver, se você puder, na terça-feira. As coisas aqui, do ponto de vista econômico, estão andando bem. Consegui colocar no banco 800 milhões já e devem entrar mais 400 milhões próxima semana. E FGC, Fundo Garantidor de Crédito, começou a fazer aos poucos. Aí vem, o problema agora é que tive informações informais e em confidência da turma do Banco Central que muito provavelmente o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, e os diretores estão na pressão máxima, de novo, para uma medida, pois o Bacen está sendo muito pressionado pela PF e MP, Polícia Federal e Ministério Público, alegando que farão algo contra mim. É importante reforçar, aqui é importante reforçar mesmo, reforçar com o Andrei e Paulo, muito provavelmente o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o PGR, Paulo Gonet, para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem, que aí vai tudo para o saco. Estou disponível para tratar e explicar qualquer coisa, só não pode ter sacanagem. Vou te mandar os nomes que têm ido ao Bacen alegando que farão algo em breve. Ana, essa foi a íntegra de uma mensagem do bloco de notas de Daniel Vorcaro. Agora, chama muito a atenção os nomes de Andrei e Paulo. É importante reforçar com Andrei e Paulo. Não, e também porque ele diz que está sendo muito pressionado pela PF e MP. Andrei e Paulo. Né? MP, PGR. Aí a gente... a questão aqui é que parece que nós temos 2 Brasis, né? Quem na Polícia Federal está no esquemão Master, quem no MP, PGR está no esquemão Master, porque dizer que vai... isso aqui é gravíssimo, né? Quando ele menciona... é importante reforçar com Andrei e Paulo para não deixar ninguém de baixo, ou seja, esses investigadorzinhos que querem descobrir o que está acontecendo, que querem fazer o seu trabalho, que honram o dinheiro do pagador de impostos, esses investigadorzinhos da PF, é importante reforçar com o Andrei, que está acima deles, e o Paulo Gonet, também acima deles, para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem
que aí vai tudo para o saco. Esse tipo de mensagem, em qualquer democracia minimamente saudável, causaria um terremoto de proporções bíblicas. Cairia o Andrei, cairia o Paulo. E até quando nós vamos fingir que antes de ontem ou 3, 4 dias atrás foram 30 milhões para o presidente do Senado, né, os supostos 30 milhões para o presidente do Senado, que diz que não. Agora, um dos homens fortes do atual governo, com tudo isso que nós acabamos de falar do Jacques Wagner. Ou seja, não dá, diante de tantas barbaridades, e isso nós estamos em um celular, hein? Um celular. Temos 8 ainda pela frente. O que não dá para a gente fazer é normalizar o absurdo. Da gente, veja só, em uma semana, quantas notícias gravíssimas para sacudir a República e abalar tudo. Então, acho que agora a principal proteção tem que ser o que está na nossa capa da edição de hoje. A proteção ao ministro André Mendonça. Porque vimos também, mostramos essa semana os vídeos dele num embate necessário para a nossa República com o ministro Gilmar Mendes, ele dizendo, para cima de mim não, comigo não. O homem dá lá, mas é só um, basta um. Basta um para que o efeito dominó necessário nessa República, para que nós não normalizemos a barbárie, esse tipo de notícia de Andrei, Paulo, como se fosse, olha, precisa falar com o Cauti, com o Alexandre, o Pioto, a Paula, são amigos, parece que é conversa de, né, fala irmão, brother, e aí amiga Paula, ou seja, é preciso proteger o ministro André Mendonça, porque ele precisa puxar o fio de todos os 9 celulares de Daniel Vorcaro. Agora, Alexandre, a pergunta que a Polícia Federal, claro, está se fazendo, não se sabe quem é o destinatário desta mensagem escrita no bloco de notas. Agora, quem teria poder para proteger Daniel Vorcaro, para conversar ao pé do ouvido com o Paulo e o Andrei, para não tocar no Daniel Vorcaro e no Banco Master? Essa é a pergunta. Pode fazer leilão? Certamente não é o Papa Leão. Todo mundo sabe, está na cara. Agora, Ana, o André, né, o ministro André Mendonça, a gente tem que dizer para ele que ele não está só. Ele está com o apoio de todas as pessoas honestas nesse país e que têm mais de 3 neurônios e que percebem tudo. Isso está muito claro. Eu tenho dito aqui que tem um contrato de 129 milhões, ele fala por si, com a eloquência de um vulcão. Só que, como a Ana mencionou, num país sério, a pessoa não duraria 1 hora depois de revelado, né? Aqueles aportes no Taiaiá. Né? E aí, para que telefone que foi dirigido? Era um telefone funcional do Supremo? Parece que sim. Né? Agora, citando de novo a Ana, né? O absurdo está sendo normalizado. Veja só, o Jacques Wagner, com a maior cara de pau, justifica aquele monte de dólar e euro que passa de 100 mil reais. Não, isso foi, eu recebi diárias do Senado. Como assim? Viagem do exterior e você não gastou e não devolveu para o Senado? Espera aí, pergunte com um japonês. O que ele faria? O japonês da Toyota, que fosse viajar para o Brasil, recebesse diárias, devolveria o que não gastou, porque o dinheiro não é dele. Ele não foi premiado com diária. A diária é para ressarcir o gasto diário dele. Isso não é uma remuneração. Sai do suor do pagador de impostos brasileiro. Mas não dão a mínima para o pagador de impostos brasileiro. É isso que tem que mudar, ou não haverá democracia, não haverá justiça. Não haverá justiça social, como gostam de falar. Toda justiça é social. Né? Então, até que a Suprema Corte da Itália diga o rei está nu. Né?
porque todo mundo sabe aqui no Brasil que o rei está nu, mas queremos vê-lo coberto de uma veste invisível. Não? Ele está, na verdade, está vestido. Então, está na cara. Acho que é só uma questão de tempo. De novo, né, brasileiro, profissão esperança. Assim como a gente tinha esperança de acabar com o crime ficar impune lá na Lava Jato, que fosse um grande exemplo para acabar com a corrupção, como a gente imaginava também com o Mensalão. Né? E aí as pessoas que começam cometendo um furto de celular para tomar uma cervejinha, e isso é carimbado pelo presidente da República como uma coisa normal. Né? Então a gente vai normalizando a nossa queda, a nossa decadência moral, né? Tornando normal tudo aquilo que é anormal. Né? Essa é a nossa questão. É muito séria a crise pela qual estamos passando, porque é uma crise de civilidade, de cultura e de moral. Diga, Cauti. Não, só queria lembrar que o Andrei e também o Paulo, ou seja, para o nosso público, Andrei Rodrigues, o chefe da Polícia Federal do Brasil, e Paulo Gonet, o PGR, o Procurador-Geral da República, estavam com Vorcaro num Convescote em Londres, tomando uísque de luxo, junto, sabe com quem? Com Alexandre de Moraes, com outros, com Benedito Gonçalves, famoso por ser o famoso missão dada e missão cumprida, né, quando ele estava no TSE, e agora também corregedor do CNJ. Agora, imagina só, ganhou, fez carreira, né? Também pai daquele influenciador que estava vestido, foi encontrado lá na Europa com milhões de reais em roupas, ele e os filhos, né? Ainda não esclarecido de onde vinha tanto dinheiro. Entre outros, esta turma estava tomando uísque em Londres para a bagatela de $640 mil, vulgo 3,3 milhões de reais. Pagos por quem? Por Daniel Vorcaro, junto com o ministro Alexandre de Moraes, que recebeu, no dia da prisão de Vorcaro, a famosa mensagem, conseguiu bloquear. Então, assim, existe uma promiscuidade inaceitável entre um banqueiro delinquente e corruptor e as principais instituições da República, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, procuradores gerais da República e o próprio chefe da Polícia Federal. Agora, o ministro André Mendonça deveria imediatamente pedir a remoção ou pelo menos o afastamento de André Rodrigues, porque existe um risco concreto de que a Polícia Federal possa ser utilizada ou possa ser impedida de fazer as investigações. Ele é o chefe da Polícia Federal, ele tinha essa proximidade com o réu. Como é possível achar que é normal manter o chefe da Polícia Federal no seu lugar, sabendo que ele mandava mensagem, tinha essa proximidade? A mesma coisa, a PGR, temos certeza que a PGR será absolutamente neutra nesse caso? Ou pela amizade irregada ao uísque, o Paulo Gonet vai tomar decisões não exatamente lisas, né, exatamente neutras? Existe a legítima suspeição que isso possa acontecer. E não seria melhor que, pelo menos nesse caso, Paulo Gonet se afastasse e deixasse para mais alguém que não tomava uísque em Londres com Vorcaro tomar decisões se, por exemplo, a delação premiada de Vorcaro é aceita ou não? Se, por exemplo, ele pode permanecer na prisão ou não? Então, essas e outras são decisões que o ministro Mendonça deveria tomar para deixar cristalina uma investigação que pode sim demonstrar como existia uma ligação espúria entre um banqueiro corruptor e a cúpula do poder político e judiciário lá em Brasília. Nossa, agora eu me lembrei dessa arte aí da farra do uísque, foram mais de 3 milhões de reais numa noite, que o ex-ministro Ricardo Lewandowski também estava presente. E olha que curioso, foi Jacques Wagner que indicou Ricardo Lewandowski para assumir ali uma vaga como consultor no Banco Master e depois, inclusive, como advogado, né, acabou deixando na banca de advocacia do filho, o ministro Ricardo Lewandowski. Quer dizer, está tudo junto e misturado. Aí com o Hugo Mota também, que teve denúncia, teve de se explicar em relação a um empréstimo para a cunhada, pagamento de diárias e despesas que ele não viu problema algum. Todos sentados em volta do uísque Macallan. Relembramos que no topo da lista lá está o Alexandre de Moraes, que recebeu 130 milhões de reais via escritório da esposa para se tornar um juiz de aluguel do Vorcaro, recebendo mensagem com celulares do Supremo Tribunal
Tribunal Federal no dia da prisão, perguntando, conseguiu bloquear? Mas só por isso, em um país normal, numa democracia saudável, o ministro Alexandre de Moraes teria feito um passo para trás, teria se afastado para deixar que as investigações pudessem correr sem nenhum tipo de empecilho ou também de problemas, até vamos dizer assim, de colocar constrangimento, né, por parte dos investigadores que estão investigando um juiz em exercício. Não, continua e sequer se declarou impedido, diferente do Toffoli, que teve a decência de dizer não posso julgar sobre um caso onde eu vendi para o Vorcaro, né? Enfim, qualquer democracia saudável, a credibilidade e a confiança têm o mesmo valor do que a legalidade. No Brasil, como a Ana estava dizendo, normalizamos o absurdo. Posso fazer uma comparação rápida? Falamos agora da farra do uísque. Em 2018, a gente falava da farra dos guardanapos, em Paris. Lembram da Claro. A farra dos guardanapos. 150 pessoas, gasto de R$1,5 milhão para celebrar o recebimento da condecoração máxima do governo francês. Aí tem ali Sérgio Cabral. Eu não estou enxergando aqui, mas acho que o Alexandre Garcia pode... Sérgio Cabral, o Sérgio Cortes, né, que era... Cavendish, acho que está no meio também, né? Isso. Cavendish. O famoso Cavendish. Dos 2018. Aí agora, Sérgio Cabral é influencer, né? Foi condenado ao quê? 426 anos. Ele está numa cobertura com vista ao Pão de Açúcar. Exatamente, e dando dicas de livros, de música. E, enquanto isso, nós temos Felipe Martins na cadeia, preso, solitária. Presidente Bolsonaro também. Enfim, isso aí é 2018. Parece 2009, né? Essa foi 2009, a farra dos isso, 2009, perdão. Isso. 2018 As cifras mudaram um pouquinho. Quanto foi? 1 milhão? Agora... Lá foi R$1,5 milhão. 150 pessoas. Aí. Não, é só complementar. É preciso que o Supremo, até para ajudar no trabalho da Polícia Federal, que o Supremo, isso é uma determinação que o ministro Edson Fachin pode dar por conta própria, diga de quem era aquele telefone para quem o Vorcaro ligou no dia da segunda prisão. Aquele telefone pertence ao Supremo Tribunal Federal, é um número, digamos, do Supremo ali, que, segundo alguns repórteres, quem usava até tempos atrás era o ministro Alexandre de Moraes. Agora precisa saber se estava com ele. O Supremo Tribunal Federal, até hoje, veja só, a principal corte de justiça do país, a mais alta corte do país, não consegue sequer dar uma informação de transparência. Agora, a gente fala, às vezes, numa democracia normal, eu concordo. Agora, o Brasil foi anormalizado, se é que a língua portuguesa me permite a expressão, a partir daquele malfadado inquérito 4781, que boa parte do país, estou falando das entidades, estou falando das federações, estou falando da tal sociedade civil organizada, eu nunca sei bem o que é esse negócio de sociedade civil organizada, mas enfim, essa gente que lá atrás reagia, silenciou, e naquele momento, por um mero, não vou dizer trivial, mas por uma coisa muito picuinha, mas isso vai pegar o bolsonarismo. Não pegou o bolsonarismo, pegou o Brasil, pegou a Constituição, pegou o devido processo legal, o direito à ampla defesa, a segurança jurídica. Alguém hoje, em sã consciência, diz que há segurança jurídica no país? Não há, porque não tem normalidade institucional. Veja só, Alexandre vai me ajudar aqui, no governo Itamar Franco, quando um ministro foi citado, estou falando de Henrique Argrives, se afastou para se defender. Aliás, era uma frase comum à época. Alguém do governo era citado... vai se afastar para se dedicar à sua defesa. Era esta a frase. E aí, tudo bem. Provava sua inocência, voltava ao governo, como aconteceu com Henrique Argrives. Aqui não, nós estamos falando aqui de alguém, porque, vamos lá, né? A Polícia Federal pode avançar um pouco mais, mas Andrei e Paulo, neste contexto em que ele fala também na mesma mensagem, Polícia Federal e PGR, levando-se em conta que todo mundo sabe quem é o ministro mais próximo da Polícia Federal, estou falando do Supremo Tribunal Federal, quer dizer... E nada. Mas essas pessoas não terem, digamos, o mínimo de ética de se afastar, o mínimo de apreço à coisa pública de se afastar, bom, lamentavelmente acho que não dá para esperar nada dessa gente. Agora,
E todas essas associações, essas a gente perdeu o quê? Perdeu o pudor de defender o que é justo, está com medo ainda. Será que as pessoas estão com tanto medo, as federações estão com tanto medo? Estou falando de gente organizada no país, estou falando da indústria, do comércio, estou falando... Bom, é difícil esperar também muita coisa de acadêmicos, né? Ver o que as universidades públicas se tornaram recentemente, até porque elas são todas de esquerda, praticamente. Mas se essas pessoas não vão se manifestar... Estamos aqui, outros fazem. Eu tenho uma parcela do Brasil que está descrente, a outra parcela do Brasil, obviamente, está tentando sobreviver, porque a situação econômica está uma tragédia no país. Esqueçam desses números do IBGE. Isso não reflete a realidade. Vá ao mercado e me diga se você acha que está normal. Bom, começa por aí. Pergunta para um pequeno empresário, ou um micro, um médio empresário, se está fácil para ele. Não, não está. Ou para quem está tentando buscar emprego de verdade, não quem depende de Bolsa Família. Mas, enfim, essa gente não vai se manifestar porque o país está sendo assaltado, roubado, vilipendiado, seja lá o nome que você quiser dar, são vários os verbos. O Instituto coloca o mapa de ponta cabeça, não tem credibilidade alguma. Não é? Já se passaram mais de 24 horas após a operação da PF na casa de Jacques Wagner. Nesse período, vieram a público relógios e $49 mil em espécies apreendidos pelos agentes na residência. Uma entrevista do cacique baiano a um veículo de imprensa, mensagens de solidariedade do PT e filiados históricos do partido. Com Lula de volta ao Brasil, a expectativa de renúncia de Jacques Wagner da liderança no Senado. Vamos saber como que está o clima no executivo petista com a repórter Berenice Leite. Então vamos aqui dar boa tarde, a Berê já está no telão aqui conosco, vai trazer se o clima está tenso ou não entre os brothers da casa. Berê, seja muito bem-vinda ao JDO2, boa tarde. Oi, Geise. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Aumenta a pressão a cada minuto sobre Jacques Wagner. Aliados de Lula acreditam que ele deveria pedir o afastamento do cargo de liderança do governo aqui no Senado Federal. No entanto, publicamente são poucos aqueles que assumem que realmente a entrevista concedida no dia de ontem, tentando justificar os valores, até mesmo aquele apartamento no valor de R$2,5 milhões, né, que essa justificativa não teria colado. Né, o vice-líder do governo na Câmara, que é o deputado Rogério Correia, por exemplo, usou suas redes sociais, né, justamente pedindo para que Jacques Wagner deixe esse cargo de líder do governo aqui no Senado. O deputado Glauber Braga também, que está até suspenso por ter agredido um rapaz aqui dentro do Congresso, usou suas redes sociais e tratou como inconcebível as justificativas de Jacques Wagner, que ontem demorou até algumas horas para se manifestar depois da busca e apreensão em vários endereços dele, tanto em Brasília quanto também na capital baiana, em Salvador. Ele emitiu inicialmente uma nota e depois deu uma entrevista à Band News. Lembramos ainda que quem faz esse papel de interlocução agora entre Congresso e Planalto é o ministro de Relações Institucionais, deputado José Guimarães, que em uma agenda lá no Ceará também foi questionado e saiu em defesa de Jacques Wagner. Vamos ver. Que no nosso governo a Polícia Federal tem autonomia para investigar, apurar tudo. E evidentemente nós queremos que doem quem doer, que as apurações sejam feitas. Com relação ao nosso senador Jacques Wagner, é uma liderança importante e ele terá todo o direito e a nossa proteção para ele se explicar e dar a versão dele sobre esse fato. A gente lembra que o senador Jacques Wagner também já foi governador da Bahia e à época, quando foi implementado o Credicesta lá no estado baiano, ele era o secretário de Desenvolvimento Econômico do então governador Rui Costa. Ambos responsáveis também por assinar ali uma resolução que impedia que os servidores que já estavam endividados pelo Credicesta, em fator dos altos juros, que eles não pudessem transferir essa dívida para outros bancos, ou seja, só pode
podem pagar só poderiam pagar a dívida do cartão se fosse para o Banco Master, algo que também foi visto como alvo de indício por parte dos investigadores da Polícia Federal. Ainda ontem, nessa entrevista, o senador Jacques Wagner reforçou que já conversou com o presidente Lula, que eles têm uma amizade de mais de 40 anos e que Lula está do lado dele. Sobre essa questão de entregar o seu cargo ou não, né, como liderança do governo, eles não teriam conversado sobre isso. Agora, o presidente Lula, no dia de hoje, recebeu vários ministros, já essa informação que nós temos, ministros de governo, ministro da Fazenda, Dário Durigan, a ministra-chefe da Casa Civil, entre outros. Certamente este foi o assunto despachado lá do Palácio do Alvorada, ele não esteve hoje no Palácio do Planalto. Mas a expectativa é que o senador Jacques Wagner e Lula conversem pessoalmente na semana que vem para justamente decidir se seria melhor ele entregar esse cargo de liderança, né, ou que o próprio presidente Lula faça isso, né? Peça para ele sair. Agora, existe uma ala também do PT, Geise, que acredita que se houver esse afastamento, né, desse cargo de confiança aqui no Senado, que seria praticamente assinar um atestado de culpa. Então, nesse momento, o PT avalia, até mesmo diante das próximas pesquisas, qual vai ser o impacto político após essas revelações e essa busca e apreensão mirando pessoas importantes políticos do PT nessa investigação, ramificação que segue ali na Bahia, no caso do Banco Master. Vamos acompanhar, porque na semana que vem, certamente, teremos novidades, viu? Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso JDO2. Bom final de semana, até semana que vem. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde, então, ao nosso time que já está aqui no telão conosco. Começamos pelas damas. Doutora Kátia Magalhães, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Geise, Serrão, nossos espectadores, sempre lutando pelas nossas liberdades nessa terra da lambança master. É isso, uma lambança master. Conosco também é nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, seja muito bem-vindo, boa tarde. Saudações, minhas musas Kátia Magalhães e a poderosa panterona Geisiane Freitas. Toda a nossa solidariedade. Hoje tem jogo da seleção ao Neymar, que não vai jogar, mas que foi alvo de ataques de pernas de pau da politicagem tupiniquim. Força, Neymar! Uma hora você vai mostrar para eles que você é muito mais grandioso do que quem te ataca nesse momento. É isso aí, é verdade. Daqui a pouco, inclusive, a gente fala sobre isso também, Serrão. Inclusive, eu vim aqui, ó, tô a caráter, entendeu? Tô patriota e jogo do Brasil, viu? Bandeira aqui do Brasil. Olha só, doutora Kátia, vamos falar aqui de Jacques Wagner. A expectativa cresce para essa renúncia dele. Ele é líder do Senado, ele é líder ali da base governista. Bom, Jacques Wagner tá dizendo que o presidente Lula se solidarizou com ele, que tá tudo bem, que eles se conhecem há 48 anos e que, por enquanto, ele não vai renunciar absolutamente nada. O grande ponto é, não é unânime isso dentro do PT. Eu não vejo a menor perspectiva concreta de renúncia de Jacques Wagner. Ano passado, nós assistimos Lula, o poderoso chefão do PT e do Planalto, dizendo que se o próprio filho, o Lulinha, fosse efetivamente responsável ou estivesse em alguma medida envolvido lá com o escândalo do INSS, que fosse efetivamente investigado e punido. Essa é a retórica petista, né? A retórica da mentira, da devida punição a quem cabe, quando a gente sabe que, no fundo, eles trabalham mesmo pela extinção das investigações e trabalham duro e jogam pesadíssimo com outros agentes do sistema, como, por exemplo, Alcolumbre, que ontem, né, depois daquele dia tormentoso de ontem, depois daquele dia que mirou em cheio o ninho petista com acusações
acusações gravíssimas contra Jacques Wagner, contra sua nora, Boni Bonilla, contra pessoas muito chegadas lá a ele, ao PT, ao Alcolumbre, veio prestar solidariedade ao senador. Ora, por quê? Por que prestar solidariedade a priori? Esse senador está sendo objeto de investigações, deixe que investigue, mas não, os nossos caciques não permitem isso, então eu não vejo essa perspectiva concreta, porque afinal, pensemos, se Jacques Wagner vier renunciar, com muito mais razão, o Alcolumbre teria que renunciar também. Na Câmara Baixa, lá na Câmara dos Deputados, com igual razão, o Mota teria que renunciar. E com eles, muita gente. Essas pessoas representam o sistema de poder. Eles têm poder. Todo o resto que estão fazendo é puro jogo de cena para impressionar o eleitorado, para dizer que eles são lisos, limpinhos e que cortam na própria carne. Mas não cortam, não. Eles se protegem os seus, prevaricam dia e noite e blindam uns aos outros. Pode ser um verdadeiro abraço de afogado, mas eles estão todos abraçados nesse lamaçal que se tornou o Brasil. Serrão, também quero te ouvir a respeito, a cúpula do PT batendo cabeça em relação a essa liderança do Jacques Wagner. Jacques Wagner já sinalizou que não vai renunciar, vai se encontrar com o presidente Lula na semana que vem, mas a base ali, a cúpula petista, não está muito comprando essa ideia, não, essa história, e a gente precisa colocar aqui na conta, eleições, o cálculo é totalmente político. Pois é, mas a cúpula petista não está batendo muito bem da cabeça, não. Passar o recibo de que seu líder no Senado cometeu uma falha ética ou até um crime seria absurdo, e a renúncia dele poderia ratificar exatamente isso. O que o Wagner faz é jogada política, é relação política. Então, esse caso Master aí, embora o afete pessoalmente, não mexe em nada com o PT, a não ser que o PT esteja mais apavorado, está sabendo de mais coisa do que todo mundo sabe, e aí estão preocupados que mais broncas estourem. Por exemplo, pode estourar uma bronca contra Rui Costa, é bastante previsível que isso aconteça. Se já bateram no Jacques Wagner, a tendência é que venha outra pancadona também para o Rui Costa e para toda a Petelândia na Bahia, o estado em que eles estão consolidados, em que eles têm força política eleitoreira para continuar até no poder. Então, é impressionante hoje, é esse medo de parte da Petelândia, alguns agindo com extremada precipitação, ou outros até tentando bancar alguma espécie de vingancinha pessoal contra Jacques Wagner, que pode ter lhes causado aí algum prejuízo político. Por isso tem alguns aí até não lhe hipotecando a devida solidariedade. De todo modo, o que é muito interessante nesse caso é a gente ver o PT começando a se abalar com alguma coisa. Ué, quem não deve, não teme. Ou então, tem que mudar o slogan para quem tem medo? É isso, Petelândia? Pessoal, responde aí no chat. O que é isso, hein? É quem tem medo ou quem não deve, não teme? Responde aí. Ninguém solta a mão de ninguém? Após primeiras considerações de confio plenamente e tenho convicção, aliados de longa data do petista Jacques Wagner começam a soltar a mão do senador. O motivo? A bomba que os indícios de ligação com o Master e Vorcaro podem causar na campanha de reeleição de Lula. O que estão dizendo os companheiros, Victor Salina? Boa tarde. Olá, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. É isso, quais foram as reações de aliados de Jacques Wagner, o líder do PT no Senado, que sofreu ontem uma busca e apreensão da Polícia Federal. Só recapitulando aqui para a nossa audiência, ontem ocorreu então a 9ª fase da Operação Compliance Zero pela PF, que investiga ligações ali com Daniel Vorcaro e o Banco Master, e o senador foi um desses alvos. O que a polícia descobriu ali? Valores nos endereços ligados a ele, né? Valores em espécie, $55 mil e 36
33.500 euros, além de indícios de uma ligação dele com Augusto Ferreira Lima, um empresário também, ex-banqueiro ligado a Daniel Vorcaro. Ele teria recebido ali de forma oculta, se beneficiaram com um apartamento no valor de 2,5 milhões de reais, e também, Geisiane, a família dele teria recebido 3,5 milhões de reais, uma empresa ligada à família de Jacques Wagner, por parte de uma pessoa jurídica ligada a esse empresário Augusto Ferreira Lima, que era então sócio de Daniel Vorcaro. Vamos então às declarações da imprensa ali, desses aliados de Jacques Wagner, né? A começar da ministra Gleisi Hoffmann, nós até trouxemos aqui ontem no Jornal da Oeste, segunda edição, comentário dela em entrevista. Ela diz que confia no Jacques Wagner, mas que caso seja comprovada alguma dessas acusações, ele deve responder na justiça. Vamos ouvir um trecho. Acredito no Jacques, que ele não tenha nada a ver. Agora, se tiver comprovação, nós estamos numa investigação. Se tiver comprovação de envolvimento, de benefício dele, benefício pessoal, ele tem que responder. Ninguém está isento disso. Bom, nós temos também aqui o comentário no X do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, também antigo aliado ali de Jacques Wagner, do PT como um todo. Ele diz o seguinte, Geisiane: acabo de ver a entrevista do senador Jacques Wagner. A explicação sobre o dinheiro encontrado em seu imóvel é inconcebível em qualquer hipótese. Falar que a maioria dele a maior parte, melhor dizendo, é fruto de diárias pagas em dólares pelo Senado, é conceber a institucionalização do absurdo. Aí nós temos também um outro comentário aqui, que é do deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que disse o seguinte: ele que é vice-líder do governo na Câmara, ele disse o seguinte: na condição de investigado, Jacques Wagner deve se afastar da liderança do governo e se dedicar à sua defesa. A Polícia Federal está fazendo o seu trabalho e quem cometeu irregularidades deve responder por elas. Lembrando que essa é a opinião de uma boa parte, então, de aliados de Lula, que acreditam que a permanência de Jacques Wagner na liderança do governo causa ali uma mancha na campanha de reeleição de Lula, prejudica, então, futuramente Lula à reeleição. Eu volto com você, Geisiane. Doutora Kátia Magalhães, está então a briga interna dentro do PT, a Gleisi Hoffmann deu essa declaração, né? Um morde e assopra ali. Agora a gente viu o vice-líder dentro da Câmara dos Deputados com um tom muito mais bélico, e chama atenção também o PSOL. O Glauber é do PSOL, mas é um partido bem aliado ao PT, sempre votam juntos, sempre saem ali juntos nas pautas. O Glauber soltando a mão aí. Vale ainda ressaltar que naquele episódio em que ele ia ser cassado, que ele dormia lá no Congresso e tal, o PT prestou solidariedade, então tinham parlamentares petistas ali que apoiavam o Glauber. Não está sendo recíproco aí esse apoio no caso do Jacques Wagner. O PSOL, ele orbita em torno do PT, não é um partido que tem uma identidade própria, mas em alguns momentos ele finge alguma rebeldia, né? Foi o caso. Em relação às outras figuras, é muito curioso que a gente parece ver um ressurgimento do período lavajatista. As figuras são exatamente as mesmas, as denúncias de corrupção são muito semelhantes, talvez com algumas diferenças, como pontuou o ministro André Mendonça lá na última quarta-feira diante de Gilmar Mendes. A Lava Jato, ela mirava apenas esquemas de corrupção do colarinho branco. Esse caso Master envolve muito mais, envolve modus operandi mafioso, envolve armas, envolve sabe-se lá mais o quê. E também há uma outra diferença muito sensível. Lá nos tempos da Lava Jato, o epicentro do caso era a 13ª Vara Federal de Curitiba, porque as pessoas que começaram a ser investigadas não tinham foro privilegiado. E ainda bem, devido a essa falta de foro, as investigações puderam ir à frente, os responsáveis puderam ser punidos e até mesmo os envolvidos com foro tiveram suas identidades conhecidas, como foram os casos, por exemplo, do próprio Jacques Wagner e de Gleisi Hoffmann. De lá para cá, houve uma mudança muito grande no panorama judiciário. A autonomia das varas de primeira instância, dos juízos país afora, foi extremamente reduzida. O Supremo se hipertrofiou, avocou para si poderes que não tinha, e agora a gente vê o epicentro dessa master lambança, desse master escândalo completamente concentrado nas mãos de
10 juízes que a gente sabe não entraram lá por escolhas técnicas, a maioria esmagadora entrou por escolhas dos governos lulopetistas. Então, é muito improvável no atual cenário que esses envolvidos, embora em termos de linguagem de mídia, de linguagem eleitoral, a operação de ontem tenha sido uma verdadeira invertida na campanha de Lula e do PT, é difícil acreditar que esses envolvidos venham realmente a sofrer punições efetivas. Afinal, a gente sabe que eles estão muito próximos e aliados a quem decide, aos togados de cúpula. Serrão, também quero te ouvir a respeito aqui dessa briga interna acontecendo dentro da cúpula do PT. Vale ressaltar que o Rogério Correia, ele é deputado federal pelo PT de Minas, e Minas é um reduto eleitoral muito importante para as eleições, dependente do lado. Sempre ali estão visando Minas Gerais. Então, o posicionamento aí desse vice-líder tem bastante impacto dentro desse jogo eleitoral aí das eleições que a gente vai viver daqui a pouco. Meu grande amigo, o veterano jornalista Afanásio Jazade me mandou uma mensagem aqui que vale bem para a Petelândia pensar. Quem não deve, não treme. A Petelândia está tremendo, está esquisito, que parada estranha. Olha, essa do Rogério Correia foi uma crítica até pesada, poderia-se dizer até leviana em relação ao Jacques Wagner, colocando em dúvida a atuação dele, exigindo que ele saia da liderança. Que parada é essa, Rogério Correia? Você manda no PT? Ou então você aí de Minas Gerais sabe mais coisas do escândalo Master do que a vã filosofia da Petelândia pode supor. E aí talvez já esteja querendo se antecipar a problemas mais graves que possam estar vindo aí pela frente. Qual é o grande problema desse caso do Daniel Vorcaro? Daniel Vorcaro, ele distribuía dinheiro a rodo para todo mundo, era uma prostituição institucional. Só que o Daniel Vorcaro deixava as coisas anotadas em seu celular, em parte oculta do aparelho, né? E agora as investigações vão descobrindo, né, essas revelações. Então, nem precisa nem de delação premiada, porque está tudo ali já devidamente delatado, relatado, comprovado. Então é só juntar Lé com Cré, ver quanto foi de dinheiro destinado a quem e por que objetivo. Pode estar escrito, e aí de repente se valer o que tiver escrito nos celulares do Daniel Vorcaro, a coisa vai ficar muito preta. Da mesma forma, a crítica do Glauber Braga, assustadora. Olha, ninguém da oposição ao governo Lula conseguiu produzir uma crítica tão pesada quanto aquela do deputado licenciado, né, por licença forçada do PSOL. Então, a Petelândia, a esquerdopatia tupiniquim começa a pirar. A pergunta é, estão com medo de quê? E como perguntou muito bem Afanásio Jazade, quem não deve, não treme? É isso? Por que estão tremendo, hein? O avanço da Polícia Federal sobre o núcleo duro do governo no Senado provocou um verdadeiro terremoto em Brasília. As explicações de Jacques Wagner sobre o apartamento de 25 milhões de reais na planta pago por um investidor e os milhares de dólares guardados em espécie simplesmente não convenceram o mercado e incendiaram a própria base aliada. Deputados do PT e do PSOL já vieram a público exigir o afastamento imediato do líder do governo, temendo uma contaminação direta na campanha de reeleição de Lula. Mas o cenário fica ainda mais sombrio com a revelação das mensagens apagadas do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Os textos recuperados pela perícia expõem tratativas informais no topo da República e uma promiscuidade inaceitável, regada a uísque de luxo na Europa. Resta saber se o ministro André Mendonça conseguirá manter a independência das investigações diante da imensa pressão para abafar o caso. A blindagem rachou e o sistema está em pânico. Agradecemos a sua audiência por acompanhar este plantão. Se você quer continuar recebendo a verdade sem censura sobre os bastidores do poder, inscreva-se agora no canal. Ative o sino de notificações e deixe o seu like para fortalecer a nossa voz.